Oi, oi, gente! Estamos aqui iniciando mais um devocional, um tempo para a gente compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, cada palavra. Estamos aqui juntos para orarmos pela nossa semana, pelo nosso dia, que seja um tempo realmente que você possa ser tocado pelo Senhor, que você possa aprender e desfrutar dessa palavra e desse tempo precioso. E o tema de hoje é: você foi criado para um propósito. Ou melhor, você foi criado com um propósito. Então, existe dois sentidos. Para significa que você vai fazer algo. E com significa que você foi criado exatamente para cumprir aquilo que Deus te chamou. Essa palavrinha revela que você não foi criado à toa. Existe um propósito para você. E é isso que a gente vai descobrir hoje. E o primeiro versículo que a gente vai ler hoje, que Deus colocou no meu coração, ele está em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, que diz assim: Eu conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei para ser profeta às nações. Então, aqui a gente já tem a revelação de que fomos criados para um propósito. Ainda quando nós estávamos sendo gerados, quando estávamos sendo formados, o Senhor já havia designado um propósito para a gente exercer aqui. Eu escrevi assim: Deus já preparou o caminho que você deveria viver e Ele não começou a pensar em você quando você nasceu. E olha como que isso se conecta com o Salmo 139, no versículo 16. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava sendo registrado no teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. E é aqui que a gente começa a entender o que é o nosso propósito. Começa quando Deus decide realmente trazer esse entendimento claro para nós. Aqui, quando Davi estava escrevendo isso, ele já estava tendo essa clareza. Deus já estava trazendo essa palavra rema para o coração dele, de que ainda muito antes dele ser formado, cada dia daquele tempo que ele estava vivendo ali, já era um tempo preparado pelo Senhor. E é isso que nós vamos vamos aprender no decorrer dessa semana, que existe um tempo para todas as coisas e todos os dias que o Senhor preparou para nós. Não foi um dia aleatório, não foi um dia qualquer, foi um dia escrito por Ele. E agora a gente vai trazer isso para a nossa vida. Às vezes a gente tenta improvisar a nossa história. A gente tenta trabalhar ali com as nossas próprias mãos e na maioria das vezes a gente foge daquilo que Deus já determinou para que a gente possa viver, para que a gente possa exercer. Então, dentro do nosso trabalho, existe um propósito a ser exercido. Você já parou para pensar por que Deus te colocou nesse lugar? Por que Deus te colocou nesse ambiente de trabalho? Existe um propósito ali, existe um porquê. Você já parou para pensar por que que Deus me colocou nessa família, né? Por que que eu nasci nessa família? Ou até mesmo com o seu cônjuge, meu Deus, por que que eu escolhi essa pessoa? Existe um propósito. Existe um propósito no nosso ambiente de trabalho, existe um propósito na pessoa que nós escolhemos casar, existe um propósito nas pessoas que nos rodeiam, dentro da igreja ou dentro de qualquer ambiente que a gente esteja. Existe um propósito. E quando você entende o porquê Deus te criou, o porquê Deus te chamou, tudo começa a fazer sentido, porque você já não mais vê as pessoas ou as possibilidades ao seu redor somente como, é mais uma pessoa, ou é só alguém que eu tô ali vivendo, que eu tô desfrutando da minha vida, ou é só mais um dia naquele lugar que Deus me colocou, que Deus me plantou, não. Se existe um propósito, você precisa florescer. No nome de Jesus. Você precisa trazer isso para fora. Não dá para você ser uma ameba ali vivendo como se Deus não tivesse te criado para nada. Não, Deus te criou para algo. E você precisa ter esse entendimento claro dentro do seu coração. Isso revelado. E o que vai te trazer isso, essa revelação, é a sua exposição à palavra de Deus. Porque todos os dias, se você não acordar lembrando do propósito, sinto muito, você não vai querer nem sair da cama. Se você não se lembrar qual é o seu propósito como esposa, seu propósito como marido, seu propósito como empresário, seu propósito como CLT, o seu propósito como amigo, de que vale?
Porque até para você aconselhar um amigo, até para você mandar um meme para ele, às vezes existe um propósito, você mandou aquilo com um intuito. Às vezes de fazer ele rir, às vezes de fazer ele meditar, às vezes de fazer ele desfrutar de alguma coisa ali que você gostou e você quer compartilhar. E quando você consegue entender isso, que existe um porquê, existe um para e existe um com, as coisas começam a fluir. E você vai se posicionar de uma forma diferente. Porque propósito também é posicionamento. Dentro do propósito, quando você escolhe viver o propósito, você se posiciona e se comporta ali. Você tem esse entendimento. Opa, fui gerado para algo. O Senhor me fez com um motivo, com um propósito. Ele me fez com alguma coisa eu vou fazer nessa terra. Aí você se posiciona e vive aquilo que ele te chamou para fazer. Eu escrevi assim aqui, ó. Nós vivemos trocando o nosso caminho sem entender o porquê. E muitas das vezes fazemos isso por nos comparar e por querer com que as coisas dê certo à nossa medida, do nosso jeito, e a gente ainda continua sentindo um vazio. E esse vazio só vem porque você não teve um entendimento daquilo que Deus chamou para fazer. Você não está alinhado com aquilo que Deus chamou. Então, se você acorda todos os dias com um vazio, sem uma falta de, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Significa que você não está alinhado com a palavra de Deus. Significa que você não está alinhado com o propósito que Deus te chamou. Eu hoje tenho uma loja. Todos os dias que eu acordo, eu preciso acordar com um propósito. Qual é o meu propósito? Vender. Né? Eu preciso sentar com a minha equipe, eu preciso alinhar como vai ser o nosso dia, como vai ser a nossa semana, eu preciso pensar em estratégias de atrair clientes, eu preciso pensar em estratégia de vendas, eu preciso pensar em oferecer o melhor produto ali pro meu cliente, eu preciso pensar nos fornecedores, né? Em abrir portas também, fazer novos contratos ali. Então, existe um propósito. Eu já acordo pensando no propósito que Deus me entregou. Como esposa, eu tenho uma casa para cuidar. Eu tenho um marido para cuidar. E no decorrer do dia, eu tenho certeza que ele vai me ligar 10.000 vezes, às vezes só para perguntar quantas bandejas de carne ele precisa comprar, ou se para aquela determinada receita, o que precisa, enfim. E se eu não entender o propósito de Deus para minha vida dentro ali do casamento, dentro do meu ambiente de trabalho, eu vou falhar. Por quê? Deus me chamou para ser uma auxiliadora. E eu preciso trazer esse contexto, eu preciso trazer esse entendimento. E às vezes você tá aí nesse impasse não vivendo o propósito que Deus te chamou, porque você não tem esse entendimento, que você casou por um motivo. Eu, como empresária, escolhi me posicionar como empresária por um motivo. O Senhor me trouxe essa revelação, eu estava alinhada debaixo da palavra. Eu tive um direcionamento para casar, eu tive um direcionamento para abrir minha empresa. E por isso, eu estou alinhada com o Senhor. E isso me motiva e me dá o gás para viver a palavra do Senhor todos os dias. E quando eu pensar em desistir, quando você pensar em desistir, você vai lembrar, opa, antes mesmo de eu nascer, o Senhor já tinha escrito todos os meus dias. Então, em nome de Jesus, entenda o propósito pelo qual você foi chamado. O nosso tema é, você foi criado com um propósito. Creia nisso. Em Efésios 2:10 diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes de nós as praticarmos. Antes de você praticar, Deus já colocou a boa obra no seu coração. E por que você não cumpre? Porque você não entende propósito. Você não entende por qual você foi chamado, você não entende por que você foi criado por Deus. E por isso que você não está vivendo aquilo que Ele pediu para você viver. É por isso que você não vive aquilo que Ele realmente chamou você para viver. E existe um peso nisso. E eu quero que você reflita. Primeiro, você não está perdido. Isso você não está. O que pode estar acontecendo é, você não está alinhado com o propósito. Você tem talento, você tem recurso, você pode até ter um entendimento, e você às vezes pode falar, Duda, mas não vai, não flui, eu não consigo romper, o que está acontecendo? E aí eu te pergunto, você está alinhado com o propósito de Deus para sua vida? Você entendeu o propósito pelo qual você foi criado? Segundo, se Deus já escreveu algo sobre você, por que você ainda vive como se você tivesse sem uma rota? Às vezes o que você está precisando hoje é recalcular a rota. Senta, recalcula sua rota e começa a desenhar.
Às vezes, quando você pega um caminho errado, né, existem algumas plataformas ali que a gente usa para nos orientar como GPS. E quando você erra na hora, ela já recalcula, já fala, opa, recalculando rota. E hoje você tem o Espírito Santo dentro de você e a palavra de Deus aqui falada e revelada para a sua vida, de que ainda quando você estava no ventre, Deus já tinha escrito seus dias. Então, se Deus já escreveu seus dias e você tá achando que você não tá alinhado, senta e você vai pedir ajuda do Espírito Santo, é o que nós vamos fazer hoje. Espírito Santo, recalcula a minha rota. Espírito Santo, alinha. Espírito Santo, organiza o meu coração. Eu quero ter o meu coração alinhado ao Senhor para cumprir o propósito. Porque se o seu coração não estiver alinhado, você não vai cumprir. Você vai pegar o seu talento, você vai pegar o seu dom, você vai pegar tudo que você tem, você vai botar dentro de uma caixa e você vai enterrar. Pronto. Você quer fugir do propósito, é você enterrar tudo aquilo que Deus te deu. Então, que em nome de Jesus, essa semana, falando sobre propósito, Deus possa te dar esse entendimento, essa visão clara do motivo pelo qual você foi chamado. Em nome de Jesus. Vamos orar? Amém? Vou pedir para você fechar o seu olho aí onde você estiver. Se você estiver dirigindo, não é para fechar. Se você estiver fazendo outra coisa, as mulheres às vezes limpando a casa, né, e lavando a louça. Amém. Mas aqueles que podem, vamos abaixar nossa cabeça, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o Senhor. Pai, neste momento, Senhor, eu apresento as nossas vidas nas Tuas mãos, Jesus. Eu te apresento cada pessoa que está do outro lado da tela, Senhor, ouvindo essa palavra, assistindo essa palavra, Jesus. Eu peço, Pai, que o Senhor abençoe a nossa semana. Primeiro de tudo, abençoe os nossos dias, Senhor. Abençoe a nossa segunda, a nossa terça, a nossa quarta, quinta, sexta, o sábado e domingo. Que seja uma semana, Deus, onde cada versículo ministrado aqui entre pelos nossos ouvidos, desça até o nosso coração e suba de volta à nossa mente, Pai, para que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que estamos aprendendo, Senhor. Eu oro agora, Deus, para que caia as escamas dos olhos, Senhor, dos nossos olhos, para que a gente possa ver e entender o motivo pelo qual o Senhor nos criou. Senhor, nós não somos uma obra falida, não, porque aquele que começou a boa obra é de completá-la. Nós não somos uma ameba nessa geração. O Senhor nos plantou aqui. O Senhor nos fez nascer nessa geração com um propósito. Então eu oro para que em nome de Jesus os propósitos sejam esclarecidos, Pai, no coração de cada um deles e principalmente no meu coração. Revela, Pai, qual é o seu propósito. Revela, Jesus, de forma clara o motivo pelo qual o Senhor nos chamou. Às vezes nós estamos com o coração cheio de perguntas, Pai, porque o Senhor nos colocou neste lugar, porque nós estamos passando por esse processo, porque nós estamos passando por essa estação. Às vezes é uma estação de deserto, às vezes é uma primavera, às vezes é um inverno frio. Mas nos faça entender que existe um propósito que ainda, Jesus, no tempo que nós estávamos dentro do ventre da nossa mãe, o Senhor já havia desenhado todos os nossos dias. Então eu oro para que haja paz, Senhor. Haja paz sobre cada dia, haja paz sobre cada estação e que o propósito seja estabelecido. Recalcula a nossa rota, porque nós queremos voltar para o centro da Tua vontade e viver a plenitude do propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Assim é como nós oramos a Ti hoje, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. Eu espero que você possa meditar nessa palavra, que você possa se lembrar todos os dias que você foi criado por um propósito. Você não é algo falido nas mãos de Deus. Deus te criou. Deus te colocou nessa geração, Deus te colocou neste tempo, Deus te plantou nesse lugar e eu declaro que você vai florescer no nome de Jesus. E antes de encerrar, eu queria pedir para você, se essa palavra tocou no seu coração, se você conhece alguém que precisa ouvir sobre propósito, alguém que está desalinhado, alguém que está perdido, alguém que precisa recalcular a rota, envie essa mensagem para alguém que você ama. E eu creio que em nome de Jesus, Deus vai falar com essa pessoa, assim como Ele falou com a gente. Amém? A gente se vê no próximo vídeo.